Tá gravando. Tá gravando? É Cacrete? Claquete. Craquetes gravando. Vou gravar falando pra cá então? Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu estou aqui no YouTube Space do Rio de Janeiro, um espaço violento. Não, a gente tá na Lapa, que foi né? organizado. Ah, é verdade, a gente tá... desculpa. Ó, na Lapa aqui, A gente tá na Lapa aqui com o boteco aqui escrito em, sei lá, em... Japonês. Japonês, Será que parece Não, a agora língua vem os da comentários. Malásia. Sim, japonês. A língua da Malásia aqui, sei lá, não parece aquelas línguas malaio, cambojano, sei lá. Enfim, e estamos aqui com dois professores do YouTube, certo? Professores bastante conhecidos, tá? Rafael Procópio, do Matemática Rio. Fala, pessoal. E Paulo Barros, do Inglês Winner. Beleza? E aí, Talvez, se vocês não conhecem o canal deles, eu dei uma citada nos vídeos. É um Tá na prazer muito descrição, grande. né? Tá na descrição, tá tudo na descrição, tá Luizinho pipocando aqui, tá tudo quanto é tudo. canto, etc. Então, e aí aproveitando que a gente tava junto aqui na mesma cidade, no mesmo ambiente e tal, não sei o que, a gente falou assim, não, vamos gravar um vídeo juntos e... Botequinho. Um botequinho e tal, não sei o que, tomando café, água e... Água e nada. Eu não tenho Pô, nada. cara, fiz toda uma mágica ali. O cara tá entregando, tá Avacalhou. entregando, tá avacalhando, pô. Bom, então, e a gente resolveu, já que tem dois professores aqui e um ex-professor no meio, né, a gente resolveu falar um pouquinho sobre educação, né, que é um tema que geralmente as pessoas se lamentam, né, hoje, né, você pega a galera pondo lápides na educação, já é um tremendo cemitério. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, né, agora a gente tem aqui todo mundo aqui trabalha com educação online agora. E é isso que está crescendo, que está avançando, mas a educação tradicional, no sentido de contato físico com o aluno, não vai morrer, não vai desaparecer. Na opinião de vocês. Acho que não. Eu, pelo menos, acho que no futuro próximo, não. Agora, daqui a 10 anos ou 15 anos, eu já não sei se essa educação como a gente conhece hoje, né, com vários professores ali em sala de aula, vários alunos, eu não sei. É uma grande incógnita para mim. Eu acho que tende talvez eu ir para o híbrido. Um pouco online, um pouco talvez até em casa e um pouco, sabe, uma coisa meio de vários lugares. A gente, hoje em dia, a galera que já está nascendo nesse mundo, né? Eles já estão acostumados que as coisas cheguem até eles, né? Então ele quer assistir alguma coisa, ele vai lá procura, ele quer ver uma aula, ele vai lá procura, e não dele ter que ir a algum lugar. Então a escola meio que perde um pouco do sentido. A escola física desse sentido, né? Eu cheguei a ter uma discutida uma vez quando eu chamei o Davi Calazans no meu canal também, se vocês quiserem, tá linkado aqui embaixo também, que a gente comentou sobre essa questão de ensino à distância. Né, que muitas escolas já estão adotando o EAD, né, já é bem famoso, alguns cursos já tem até uma porcentagem da grade toda em EAD. E eu acho que o futuro, eu também concordo bastante com o Paulo de falar assim que no futuro provavelmente vai ser uma coisa híbrida, assim, você vai ter alguma parte presencial e talvez a maior parte, inclusive, feita em casa, online, de alguma coisa assim. Mas a gente fica pensando na questão da socialização, por exemplo. Para o moleque e tal, ou para a menina que tem, sei lá, 8, 9 anos e tal, às vezes é importante você ir para a escola para você encontrar gente e tal. Então acho que a escola tem mais do que só essa parte de educação. Mas ao mesmo tempo, não necessariamente o aluno tem que ir até a escola para socializar com outras pessoas. Não. Ele tem, sei lá, futebol, balé, ou ir para um curso de inglês. Os que têm dinheiro, né? Os que têm dinheiro. Bom, os que não tem nem híbrido, nem nada. É verdade, tem isso, é verdade. Mas sempre tem o futebolzinho, a comunidade que a pessoa vive. Enfim, você estudando em casa, você acaba tendo mais tempo até para relacionamento. Sim, eu acho. de alguma maneira. Assim, é só uma visão, não que eu concorde com ela. Mas pra você tem mim, que ser mais responsável para estudar em casa. sem dúvida. Porque senão porque se você não tem ninguém, um sinal lá tocando que acabou a aula, começou a aula pra te forçar a entrar, você tá, daqui a meia hora eu estudo. Não, Não, e a morta criança cena, ainda, cara. A dependendo mesma do coisa pai acontece- total e da mãe, né? Daí. A mesma coisa acontece comigo, eu trabalhando. Hoje eu trabalho em casa só, então eu fico, daqui a meia horinha eu posso fazer isso aqui. Então, eu vou- puxa, eu me sinto tão feliz ouvindo isso. Pois eu não é. sou tão vagabundo Acontece assim. com todo mundo. Todo mundo, cara. Às vezes o cara acorda. Mas, pô, por que eu vou levantar cedo? Né? Eu posso posso acordar dormir mais qualquer uma hora. Mas você tem uma experiência que você acha que é melhor, né? Dá mais resultado. Tipo, você tem um lugar pra você ir. Sim, trabalhar, né? é que na verdade o que acontece? Eu tenho essa experiência de trabalhar em casa e também tenho um escritório. E eu acho também com pessoas. Quando a gente trabalha sozinho também, isso, cara, quando tu tá com outras pessoas, as pessoas estão ali, todo mundo tá na mesma vibe, tu fica naquela, pô, não vou ficar, né, vagabundeando aqui enquanto o outro tá fazendo uma parte do projeto, o cara vai me olhar, já é meio estranho, tá Sim. tudo meio que envolvido. Sozinho, é muito só tu decidindo ali o que tu vai fazer. E aí não tendo um local específico, tu já mistura, pô, toca o telefone, aí chega um amigo, sei lá, alguém tá vendo televisão dentro de casa, aí tu para, já dá uma olhada.
aí já almoça, já come um monte de coisa. Aí dá uma cochilada, aí não sei o que, quando você vai ver 10 da noite. não trabalha mais. Fica sempre naquela, não, hoje à noite eu faço mais umas horas, aí compenso. Nunca. Na prática, se você for pegar na lista corrida o que você efetivamente trabalhou no dia inteiro na sua casa, você não fez complicado. as 8 horas Bem... Não, eu acho que depende do prazo também. Eu acho que quando você dá prazo, trabalhando em casa ou no Exato, escritório, isso a funciona. coisa... Principalmente quando tu faz um comprometimento com outras pessoas. Por exemplo, eu vou lançar uma aula ao vivo, eu coloco lá no meu Facebook, vai ter uma aula ao vivo tal dia. Ou eu falo, vou lançar um curso tal dia. Aí as pessoas estão esperando aquilo, tu já tem aquele medo de, né, não vou passar vergonha. Não tem jeito. Mas agora, se tu não colocar data, aí não sai nunca. Não, e o interessante é isso, né? Agora vocês estão vendo, a gente começou falando do problema dos alunos em casa, a gente já viu que os professores são eternos alunos, né? Vocês estão vendo que... Já virou... Não, mas a verdade é essa, porque o professor é um eterno aluno também, né? É bonito falar isso, mas a verdade é que você está sempre tendo que aprender, né? Porque, aliás, eu já dizia o Pierluigi, né? A melhor maneira que você tem de aprender alguma coisa é ensinando, né? É tipo, é quando você tem que estudar pra explicar pros outros. Inclusive, né? é uma dica que eu dou no meu canal muitas vezes. Quer aprender matemática? Então você primeiro estuda e depois tenta ensinar aquilo que você aprendeu para uma outra pessoa, que isso internaliza muito mais com certeza. fundo em você do que se você só estudar, passar. Não, e principalmente, isso evidencia muito claramente o seu fracasso quando você não entendeu. Né? Tipo, chega assim, olha, eu vou te explicar um negócio. Exatamente. Eu acho que eu não entendi. Se você não sabe explicar, é porque você tem algum problema ainda. Já acabamos de discutir os problemas do ensino autônomo, digamos assim. Do ensino autônomo, né? Temos essas coisas, tem que ter esse comprometimento que... praticamente você tem que criar o seu próprio ponto, né? Você tem que criar o seu bater ponto. Você liga o cronômetro e fala, não, daqui até aqui vou fazer isso, daqui até ali vou fazer tal coisa. E não, eu tô falando no mundo ideal, eu definitivamente não aprendi a fazer isso ainda, tá, gente? Vocês estão vendo eu falar aqui, vai achar que tipo, tá vendo, o Pirulho organizado. Acorda às 6h30 da manhã e vai trabalhar. Mas sem dúvida, se você quer se aventurar no ensino online, de aprender, né, também. Eu, por exemplo, no meu site, eu libero toda semana lá um plano de estudo, e aí a pessoa tem que se comprometer a estudar aquilo ali, senão ela vai se atrasar. Muita gente acaba deixando pra lá, mas você tem que ter disciplina, senão... E essa disciplina é legal. O que eu gostava, por exemplo, de quando eu tinha ensino presencial e passei a estudar em casa, porque a pós-graduação tem muito disso também, né? Quando eu comecei a fazer pós-graduação, eu larguei de ficar naquela coisa de ficar cumprindo horário. E você faz uma disciplina ou outra na pós, mas... o principal mesmo você tem que se focar na sua casa, né? O que eu gostava era poder fazer no meu horário. Isso eu gostava bastante. Então, às vezes, eu até fazia, eu vou estudar 10 horas por dia. Essas 10 horas por dia não era das 7h30 até, sei lá, até as 5h30 da tarde. Era 6h30 com horário para almoço. Era, sei lá, do meio-dia até a meia-noite, até 10 da noite, sabe? Podia interromper, sair, fazer alguma coisa, eu podia voltar. trocar o horário, eu prefiro estudar à noite, então eu passo meu horário de estudo para depois, porque aquelas pessoas que têm essa dificuldade de acordar cedo, de obedecer essas regras, elas ficam realmente prejudicadas, né, com essa vida presencial, né? Essa é uma grande vantagem do online também, né? De você poder estudar na hora que você se sente melhor. Então, eu, por exemplo, odiava estudar de manhã. Eu estudei minha vida inteira de manhã. E depois deu aula de manhã. Aula de manhã. Que é pior ainda. Horrível. Você tá dormindo lá feliz, você acorda e fala, não, hoje eu vou faltar na escola. Eu não posso. Sou professor. Exatamente esse sentimento. É horrível. Tem que estar 7 horas da manhã em pé já, disponível lá para poder dar uma aula. Porque quando você chega às 7h30 da manhã na escola, você vai estudar, cara, você pode sentar de qualquer jeito na cadeira, ficar olhando pra cara daquele mané que não resolveu faltar, ficar aquela coisa assim. Quando é o professor, não, você tem que chegar já dançando balé, né? Como aluno, tu pode ficar ali passivamente, só escutando, viajando na maionese. Tá toda ali. Não, você tem que chegar bem, tem que chegar elétrico, você tem que chegar tipo, oi gente, como vai? Tudo bem, isso aqui, ó, isso aqui. E aí, o aluno pode estudar a hora que ele quiser, a hora que ele se sente melhor. Eu gostava muito de estudar à noite, de madrugada também. E não só isso, como ele também economiza dinheiro, que é mais barato. Passagem, né? Não precisa ficar... E economiza o tempo. O tempo de trânsito, né? Putz, imagina aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente está agora, o cara para se deslocar do ponto A para o ponto B, pode ser o mais próximo possível, ele leva pelo menos meia hora. Uma hora. Eu brinco que o Rio de Janeiro não tem retorno. Entendam como quiser. Uma coisa que eu acho que, por exemplo, que me preocupa assim, por exemplo, quando chegar nesse nível de ser educação em casa e tal, é como é que criança, né? Porque o cara mais adolescente, talvez mais velho,
Tá bom, ele tem que ter uma noção de que ele tem que se policiar e ter uma disciplina, mas como é que fica com as crianças? Até porque muita gente hoje depende da escola para poder trabalhar, né? Então, o filho, praticamente aquilo ali é um daycare ali, né? Uma creche do governo. Cada vez eu vejo mais isso em escola pública, que a escola pública está cada vez mais virando um depósito de criança. Não, mas a particular também. Sim. A única coisa, eu não coisa tenho... que muda da particular para a pública nesse sentido é o nível de exigência dos pais. E sem contar que o cara da escola particular, o pai, como ele tá pagando, ele vai lá e cobra não só a escola, como o filho também. Já o da escola pública, o cara, normalmente, a minha experiência, eu trabalhei 10 anos em escola pública aqui no Rio, é de um ou outro pai só ir lá para perguntar como é que tá o filho e tal. E normalmente são os filhos bons, né? São os alunos bons. Sim. Os ruins... Isso é uma coisa interessante, porque não é por acaso, né? Que o filho, o aluno mais consciente, mais coisa, geralmente é o que tem a família mais presente. E o aluno mais problemático é o que tem a família mais ausente. Isso daí Mas isso é uma coisa que eu acho meio preocupante, assim, principalmente porque quem tem mais grana, obviamente, quando começar a mudar isso, o cara vai poder contratar até uma pessoa para, né, dar a parte da casa ali e tal, e depois vai para os núcleos, sei lá. Eu imagino que, de repente, no futuro vai ter núcleos de várias coisas, que eu acho muito engessado esse negócio de jogar um monte de criança que tem talentos diferentes ali, tudo no mesmo lugar, disputando a mesma coisa, e na maioria das vezes não aprendem na prática nada, é sempre uma coisa muito teórica, ao invés de, por exemplo, a escola do sonho, que deve até existir já aqui várias, enfim, mas que o cara entra num laboratório para aprender matemática ali na prática, que nem a aula que tu fez lá, ensinando a criançada sobre a câmera, então envolve. Mas hoje em dia, cara, se o cara tiver, o professor na escola pública tiver um quadro e um giz, ele tá no lucro ainda. Ele tá no lucro. Então, o cara tem que ficar só escrevendo ali, é uma coisa que não traz ânimo para as crianças. E sem contar que cada criança ali, elas estão num nível diferente. Tem uma criança que sabe mais, outra que sabe menos. Aí o professor tem sempre que fazer aquela média, e normalmente a média vai para baixo, né? Arredonda para baixo. A aula nunca é uma aula realmente boa, assim, na escola pública eu tô falando, né? Sim. A particular realmente não sei. Mas tem esse problema também da qualidade da aula. E aquela coisa, generalizar também escola pública e particular também já é uma coisa meio assim. Tem escola particular que é muito ruim. Tem escola particular que é muito ruim, principalmente em cidades muito grandes, em que você tem muita oferta, né? E muita gente procurando. E tem escola pública que são muito boas, né? Tem algumas escolas públicas que são modelos, tal, né? Sim. Infelizmente, acho que é uns 5, 10%, mas tem, né? O que eu via na minha experiência, eu tenho pouca experiência com escola pública, mas eu tive alguma experiência de escola pública, fiz estágio, tal, dei algumas aulas também. Mas o que eu tinha visto era muito que o professor realmente ele não tem recurso e a realidade dos alunos, além de ser muito díspare, né? Porque a gente imagina que na escola pública tá só o pessoal mais pobre, mas mesmo entre o pessoal, cada um tem uma realidade diferente, cada um vive de uma maneira diferente. E, por exemplo, as aulas que eu acompanhei eram no noturno. Puta, no noturno é pior ainda, porque aí o aluno trabalha o dia inteiro, né? Muitas vezes e chega cansado. Pô, por que eu vou ter que ficar acordado prestando atenção numa aula do cara explicando sobre, sei lá, anêmona? Sim. No meu caso de biologia, né? Você tem que pensar numa maneira como você vai fazer isso daí. E acho que isso aí também fica pior ainda quando você está falando de ensino de jovens e adultos, por exemplo, que é o EJA, né? Foi quando eu comecei a trabalhar na escola pública estadual aqui do Rio, eu comecei no EJA, exatamente. E eu tinha alunos bem velhos, assim, de tipo 70 anos de idade. Era até engraçado. Sempre que eu chegava em sala de aula, eu era novinho, tinha 20, 21 anos de idade. Ah, porque agora tá velho, né? Agora tá 34. Mas era muito engraçado, tinha uma moça que eu entrava na sala de aula, ela olhava pra mim e ficava, bens a Deus. Toda hora, o tempo todo. Aí eu tô dando aula lá, teorema de Pitágoras. E ela tinha a idade da tua mãe? Não. Não, mais velha que a minha avó. Nossa Senhora. E eu tô lá explicando a matemática, eu olho pra trás, tá ela. Bens a Deus. Cara, ai, no meu tempo. É engraçado. Ai, se eu fosse mais nova. Mas a experiência que eu tive com escola pública, eu estudei. Estudei tanto diurno como noturno também. E, cara, uma das poucas experiências que eu lembro, assim, da escola que foi muito legal, e era isso que eu esperava que, de repente, no futuro sempre fosse assim, mas é óbvio que é uma ilusão total. Que eu lembro que teve uma atividade que eles envolveram sobre o lixo lá e tal, envolveram todas as turmas e aí a galera tinha que pegar uns latões de lixo pintar, daí teve uma competição dos melhores latões de lixo que pintasse, mas era lata, tipo aquelas latas de azeite gigante. Sim. A gente foi lá, pintou, só que, cara, envolveu a galera toda e uns iam na casa dos outros e tal, aí grupos faziam e depois apresentava os negócios lá. Isso sim é muito maneiro. Cara, isso foi demais, é uma coisa social, olha o social aí. Exatamente. Olha você aprendendo na prática. Exatamente. Muito e foi uma coisa que eu nunca esqueci. A experiência até hoje, te dizia assim, se tem uma experiência que eu lembro lá da escola pública, foi exatamente isso. O resto era só sentar, quadro, foi uma coisa diferente
que era justamente isso, envolveu a galera fora da sala de aula. Por conta própria, a gente entrava em contato um com o outro, cara, vamos lá, vamos pintar, vamos comprar não sei o quê, falava com os vizinhos e tal, consegue isso, consegue aquilo. Aí fazia os latões lá. Então você faz daquilo a ocupação do seu dia, da é. semana, né? Você quer fazer... Não é aquela coisa que o aluno já tá ali, nossa, querendo que acabe o período e já quer ir embora, largar minha pasta lá, minha mochila no canto e nunca mais olhar para os cadernos. Uma coisa que eu vejo com preocupação são os cursos de licenciatura. De professores que... a galera que acaba indo para a licenciatura é aquela galera que não conseguiu o curso que queria, aí fica como plano B ou até plano C, às vezes. Não, mas agora vamos falar. Eu já tenho falado isso em alguns vídeos que eu já falei sobre educação, né? Um que eu fiz pro canal Revisão, se não me engano, um outro, não lembro agora qual. E a minha mulher trabalha com educação, ela fala isso com muita frequência também. Os cursos de licenciatura no Brasil, curso mesmo, quando você vai fazer as disciplinas de licenciatura, aquilo ali parou no tempo, né? Ah, sem dúvida. Você fez as aulas de licenciatura. Fiz. Você falou que você não chegou a fazer, né? A licenciatura, mas eu fiz também. Cara, aquilo era um tormento. Eu fazia aquilo assim, eu falava, eu não vou reprovar essas matérias. Eu vou fazer tudo bonitinho, certinho. Porque eu falei, cara, se eu reprovar essas matérias, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu não vou fazer de novo, vou desistir, vou largar a licenciatura. Porque é muito ruim. Eu tinha uma disciplina chamada didática. Também tinha. Era a maneira de como você pode ensinar as pessoas sobre algo que você não tem. Porque a professora tinha tudo menos didática, cara. Era um negócio terrível. Não, e pra mim, por exemplo, que sou de exatas, era terrível. A gente não odiava essas matérias de pedagogia. Assim. Não tô dizendo que não é importante. Sim, mas é o jeito como é dado. E assim, como que você vai ser... E sabe o que eu percebo? Eu percebo que quem vira bom professor é quem já sabe o que tem que fazer. Não foi no curso de licenciatura que você aprendeu a ser um bom professor. Eu não aprendi nada na faculdade como dar aula. Eu aprendi muita matemática e, enfim, essas coisas todas de teoria, de pedagogia. Mas entrar em sala de aula foi uma experiência completamente nova pra mim, quando eu entrei a primeira vez. Que eu acho que tinha que mudar, assim, milhares de coisas, mas eu acho que uma mudança tipo como as empresas antigas mudaram para o que é hoje um Google. Tu entrar dentro do Google, do YouTube, ou dentro de uma, sei lá, Airbnb. Essa empresa que... Essa mudança que tem hoje, antigamente era sentado no escritório, tinha que obedecer o chefe. Agora a galera meio que anda, tem umas coisas mais coloridas. Tipo, essa mesma mudança tinha que ter na escola, sabe? Deve ter escola que já tem isso, né? E o Pierluigi falava isso daí também, né? Ele chegava e falava assim, o aluno, se você for entrevistar o aluno adora ir pra escola. Ele gosta da escola como ambiente, porque tem os amiguinhos, tem às vezes a paquerinha, tem não sei o que, tem um ambiente engraçado, você vai dar risada, você vai falando não sei o que. O que ele não gosta é das aulas, né? De ter que acompanhar os professores, de fazer prova. É isso que ele não gosta. Né? Então é triste que a atividade fim daquele negócio não seja... Isso rola com matemática também especificamente. Que, eu já vi uma pesquisa, agora eu não lembro a fonte, mas uma pesquisa que disse que... Mas ele vai lembrar, vai falar pra mim e eu vou colocar linkado aqui embaixo. Se eu encontrar, eu boto pro Pirula. Mas eu li isso em algum lugar, que as crianças até os 5, 6 anos de idade, a matéria preferida delas normalmente é matemática. E aí quando chega nesse nível de 6, 7 anos, ela passa a ser a mais odiada de todas. Acontece alguma coisa aí que não sei que é... Normalmente, curioso isso. É curioso. E normalmente o professor que pega essas crianças é aquele professor que fez o normal e tudo mais e não gosta muito de matemática, não gosta de passar o conhecimento. Matemática é vista muitas vezes como uma tortura. Ah, você está fazendo bagunça? Vou te passar exercícios de matemática, tabuada. É verdade, né? O professor tortura os alunos com matemática. Aí o cara chega no 6º ano lá, aí pega um professor de matemática realmente interessado, mas o cara tá boladaço com matemática, não quer mais. É usado como instrumento de tortura, é pois verdade, né? Tipo, é tortura. O cara amarra ele, agora vai lá, resolve equação de segundo grau. Pô. Fala, vagabunda, tá comigo foi comigo, mas já imaginou? Na cadeia, por fazer na cadeia, tá vendo? O cara vai fazer rebelião, não vai todo mundo resolver agora. Vai todo mundo teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras aí, não sei o que. Como é que é? Trigonometria. Vai ter de trigonometria. Na minha época, eu recebi tortura com química. Tanto é que eu detesto química até hoje. Tá vendo? Vai. Eu também tive uma certa tortura com inglês. Mas é verdade, pior que eu tive mesmo. Minha professora de inglês, ela mandou decorar todas as tabelas dos verbos irregulares. E só pra mim ela mandou. Nossa, ela não mandou pra todos os alunos. Ela falou assim, você é muito ruim. E eu vou te... E ela fez um exame exclusivo pra mim. Ela era uma boa professora, tanto que ela tava preocupada com a minha... Porque eu ia bem em todas as matérias, menos inglês. E aí ela pegou, assim, uma tabela, acho que eram 3 páginas...
com todos os verbos, ou os mais importantes dos verbos irregulares lá, que não terminam em ED. Nossa. E ela falou assim, eu vou te fazer um exame só com isso daqui, eu quero saber se você aprendeu. Pra matar. Todo dia eu tinha que ficar decorando. E deu certo? Cara, muitos eu não esqueci até hoje. Tem uma professora eu lembro que, até hoje. Tem uma professora que me torturou também com história, mas eu não fiquei com raiva disso, mas dela sim, né? Cara, ela chegou porque eu queria ir pra praia, e aí eu consegui um fim de semana lá pra ir, que eu tinha uns 15 anos, sei lá, 14, pra ir com a minha namorada e a família dela. Pra comer quem? Você percebeu o que você disse, hein? Um ato falho. Pra ir com... Ah, tá, entendi. Aí era pra ficar sexta, sabe? Aí eu não ia na aula, né? Então ela chegou e falou, tu não vai fazer a prova, não sei o que. Pô, por favor, professor e tal. Aí ela pegou, então a tua prova vai ser do capítulo tal até o capítulo tal, pode estudar tudo isso aqui, não sei o que. Cara, que fim de semana. Nossa, passei o fim de semana todo na praia, doendo muito, tá louco. Gente, isso é uma atitude muito pouco didática, não? Eu não consigo... maldade, eu não vejo isso, por exemplo, no curso de didática, o professor falando, faça isso. Agora eu vou te torture seus alunos. Vou te punir com alguma coisa. Mas então, esse é um ponto bem interessante, né? Que realmente... Bom, a gente não vai abrir todos os leques de sobre educação aqui, que senão a gente vai para uma coisa muito, muito ampla, né? Mas a gente já estava falando sobre a questão de aula presencial e falou sobre essa questão da formação de professores, que em geral é muito ruim, né? Que eu acho que eu vejo o governo fazer tantas reformas, tal, não sei o que, eu não vejo ninguém preocupado com a questão da licenciatura. E eu acho cada vez não adianta você ficar mudando muito grade curricular, pelo menos pra mim, eu entendo, se você não muda a formação do professor, porque... E tem professor que não sabe também, né? E tem cada vez menos professores se formando, aí os concursos públicos não conseguem preencher as vagas, e eu vejo muito isso aqui na Prefeitura do Rio, por exemplo, a figura do professor generalista. É o cara que é formado em geografia, mas tem que dar aula de tudo. E eu acho isso complicadíssimo. Como é que uma professora de língua portuguesa vai ensinar matemática? Que, assim, Exato, né? Isso é uma preocupação, mas o que eu vejo os caras fazendo é assim, eles querem exatamente isso, cara. Querem um cara que não saiba muito de nada e joga lá e... Cara, tá bom assim. Porque pra eles, o que não pode é deixar o aluno sem um professor ali. Exatamente. Então... Só pra não ter total descaso e total abandono. É por isso que eu vejo esse movimento de, tipo, eles estão precisando de menos professores em sala de aula, cada vez menos, e aí de repente vão colocar videoaula para substituir professor. Nesse ponto, o que eu fico feliz do YouTube ter aparecido é que esses alunos, principalmente de escola pública, que são deixados no vácuo, eles podem tentar preencher, mas aquilo depende do interesse deles. Eles podem tentar preencher esse vácuo com o seu canal, com o Ives, com o pessoal. Tem muita gente que tu deve receber também comentário de pessoas que tipo, complementam muito as aulas do colégio e tudo com... Não, às vezes é a fonte primária. Para aprender matemática, ele não tem professor na escola. Para aprender matemática, ele tem que ir lá no meu canal assistir. Agora é um pouco emocionante, né? Não, emocionante, é emocionante, né? Não, é triste, mas eu tô falando assim, quando você tipo, great powers bring great responsibilities, né? Tipo, quando você tem essa coisa das pessoas falarem, né, o momento tio Ben, né? Saber que você tá conseguindo ajudar uma pessoa que você nem conhece, sabe nem quem é, em outro canto, e às vezes na África, o cara tá lá na África, tô estudando matemática. Moçambique, né? Eu recebo o tempo todo comentário dessa galera. Mas isso deixa, assim, é triste, né, cara, de ver que o cara tem que emocionante pra gente, mas é triste. É triste. A realidade é triste. Assim, hoje, nos dias de hoje, onde tem toda a tecnologia, tem tudo, pros caras, por exemplo, assim, aquele negócio que teve ali, a última... Tava vendo lá os caras jogando, os políticos lá, o deputado e tal, aí com aquela votação que teve, jogando a bandeira do Brasil pra cima, brincando. Essas votações são... O outro recebendo nude, né, no celular, lá, os caras mandando lá, mostra a bundinha. Aí tu vê assim... Bom, que são os representantes do povo. Só a declaração deles pra quem, o voto pra não sei quem. A minha avó, era uma brincadeira. Meu tio avô. Na brincadeira, os caras estavam levando na brincadeira mesmo. E aí, vamos só pra abordar o último assunto, porque as pessoas vão cobrar que isso seja abordado, né? Então no meu canal vão cobrar que seja abordado. Teve agora o caso da professora que foi agredida, que assim, eu acredito que pra quem não acompanha tal, veja isso como uma coisa realmente rara e nossa, olha o retrato. Mas aquilo, eu tenho vários amigos professores, né? Quase todos os meus colegas deram aula, eu dei aula um tempo. E, cara, professor apanhar é super comum. Ou ter que, né, tipo assim, se diminuir pra não apanhar. Pra não apanhar, exatamente. Tiro, já teve professor que amigo meu, que o cara colocou o berro na mesa e falou assim, então, professor, vamos discutir minha nota aí. Isso já aconteceu comigo. Que bonito. Eu dava aula numa comunidade carente, já dei aula numa turma.
E olha, turma de 8º ano do ensino fundamental, com um aluno com uma arminha em cima da mesa. Já almocei com um traficante da favela, almoçando com a gente dentro da escola. É complicado. E já na mesma escola também, teve um episódio de um aluno pegar o outro na gravata, um aluno grandão assim, pegou o outro na gravata e tava lá enforcando o cara. E eu faço o quê numa hora dessa? Não, e aí Sem querer eu arranho um aluno desse, eu tô ferrado. Não, e para pra pensar, ainda que você é homem e é assim, Imagina, tem força, sabe? É um cara assim, não é um franguinho. Mulher. Você imagina se fosse um cara frango ou se fosse uma mulher, professora. uma pessoa com mais idade, uma pessoa mais idosa. Como é que você vai fazer? Uma pessoa dessa vai tentar separar uma briga de aluno, tá um matando o outro lá, e o aluno de repente, às vezes pode ser sem querer, mas às vezes pode ser por querer também. E aí Exato. machuca. Não, É violência igual, né? E essa é uma coisa curiosa, porque aí eu vi as pessoas indignadas com a... Bom, teve vários aspectos desdobrados nisso daí, né? O primeiro, as pessoas indignadas de estarem batendo no professor, e eu falei, cara, isso é muito comum. Eu acho que tem um vídeo no meu canal de 2012, acho que eu comento de uma amiga minha, que era professora de artes, que ela tomou um soco de um aluno, na cara, no meio da aula. Porque esse caso lá em Santa Catarina, dessa mulher, da professora que foi agredida, foi na direção, né? Essa minha amiga, ela foi agredida na cara no meio da sala de aula, cara. Olha como é que essas coisas acontecem. E tem também a agressão verbal, né? Que imagina o que não deve ser psicologicamente que essas pessoas devem sofrer, que isso nem sai em jornal, não sai em nada, né? E às vezes, por exemplo, uma agressão verbal é tão ruim quanto uma física, porque a pessoa demora lá um tempão pra esquecer. Tem gente que, sofre qualquer problema, depressão, aquilo piora, a pessoa entra num buraco que às vezes, sei lá quantos anos vai levar pra... É o famoso assédio moral, né? Não, e aquilo que eu, por exemplo, tinha um amigo meu, um grande amigo meu, que ele é grande mesmo. Ele tem 2 metros de altura, fortão e tal, e ele dava aula de biologia e ele não tinha esses problemas, né? Ele dá aula até hoje, inclusive. Nunca teve problema de ser agredido por nenhum aluno, porque ninguém era louco. Mas a agressão verbal pega. Aí o seu tamanho é irrelevante pra isso, né? A agressão... Realmente uma coisa que influencia ali no relacionamento da pessoa com a família, com os amigos, na própria escola. Se ela, por exemplo, ela recebe uma agressão verbal, psicológica, numa aula, ela já vai para outra completamente diferente. Na próxima aula ela já vai desmotivada. E aquilo influencia nos alunos, o aluno vai chegar em casa, vai influenciar no jeito que ele vai tratar a mãe, o pai. Ou seja... Cara, isso é uma coisa, é uma cadeia de violência. Uma professora que sofre uma violência dessa, fica imaginando no dia que tem que acordar para ir trabalhar. O que não passa na cabeça dessa pessoa? Porra, hoje eu não vou pro trabalho, hoje caraca. E eu fico imaginando. Eu ficava desmotivado e ficava pé da vida em ter que trabalhar numa situação daquela que eu vivia antes. Imagina esse pessoal que é. E para pensar, quando você é moleque e você apanha, você já não quer no dia seguinte ir pra escola, porque você sabe que ou você vai apanhar de novo, ou vai ter a represália, ou vai ter alguma coisa assim. Imagina quando você é o profissional, entendeu? Quando você tem que estar lá por uma questão de profissão, eles estão te pagando. Pô, é muito complicado isso daí. Ou quando você é forçado por exemplo, a passar um aluno porque a escola mandou. Chegou e falou assim, olha, você é obrigado a passar o aluno, viu? Porque senão... Isso tem muito também. Na prefeitura aqui que eu trabalhava, né? O pessoal tinha uma cota. Só pode reprovar, tipo, 5% da turma. Então, se mais do que 5% for mal, não pode reprovar, tem que passar o cara assim mesmo. 50%. Mas é isso que eu tava falando. Isso é tanto público quanto privado dá no mesmo. Escola privada também tem uma cota e você não pode reprovar tantas Porque senão a escola, a prefeitura, né, o município deixa de receber verba do governo federal por causa disso. Exato. Cara, eu acho uma grande imbecilidade. E no caso da escola privada, é porque se o aluno não se forma nunca, o pai tira o aluno da escola ou da faculdade e aí você acaba perdendo. Tem que agradar, né? Nesse caso aí, por exemplo, o foco se torna a verba, não é o aluno. Aí, quando tá focado na verba, tu vai melhorar a verba, tu não vai melhorar a qualidade do ensino. Então... Isso é coisa complicada. Mas aí, só para encerrar o assunto mesmo, né, dessa questão da agressão, né, o pessoal discutiu um pouco sobre o lado... Porque aí sempre tem esse negócio, os caras foram caçar o perfil da mulher, foram ver tudo que ela tinha falado, e, assim... Isso tem acontecido todos os anos aqui no Brasil, né, em todas as polêmicas, independente de qual seja a polêmica. Quando tem uma pessoa desconhecida, ou que pode até ser levemente conhecida, que foi envolvida nisso, o pessoal vai atrás do perfil da pessoa, acha qualquer desviozinho, qualquer coisinha pra jogar na cara depois e falar, tá reclamando do quê? O que você tá falando? Não sei o quê. Então aconteceu, bom, eu não vou nem citar vários exemplos aqui, mas aconteceram desde cultura pop até sei lá, videogame, essas coisas tudo assim, teve casos assim, né? Nesse caso dessa professora também, acharam um tweet dela, não foi um tweet, uma coisa no Facebook lá, dela falando que tinha que jogar ovo em algum político aí, não lembro nem qual foi. E aí o que acontece? Ela falou que era pra jogar ovo. O
que é uma agressão também, de alguma forma, mas é um pouco diferente de uma agressão desproporcional. Que arrebentou o olho Mas da alguém mulher. disse que isso daria uma justificativa pra ela tomar um soco na cara. E aí não. É que é complicado. Bom, alguém... Não, alguém não. Um verme, Alguém, muitos mil pessoas falaram tá de isso. sacanagem. Tô falando. Isso, cara. Tem muitas pessoas que justificaram a agressão da professora porque ela tinha mandado tacar ovo. Ela achou legal. Ou achou legal tacar. tacar. Eu não sei nem. Eu nem fui atrás do perfil da professora. Eu não sei nem se ela incentivou a tacar ovo ou se ela só elogiou a postura de quem tacou o ovo, que é diferente também. A mãe de todo mundo um dia já falou alguma coisa de, tinha que, sei lá, dar um tapa na cabeça desse cara, ou sei lá, falou alguma coisa, pô, esse cara tinha que se dar mal, não sei o quê. Aí eu fico imaginando, cara, agora imagina se sua mãe falou isso, porque é uma conversa, ser humano, a gente fala tudo, não dá pra ficar julgando tudo que as pessoas falam. Exato. E aí agora, do nada, a sua mãe tá andando na rua, vem um cara e dá um murro na cara dela, e aí você acha que isso justifica? Só porque um dia ela falou Porque se você justificar que ela falou um dia que tocar o ovo, que achava legal que seja... Cara, se eu justificar isso, eu não posso reclamar se um cara vier me assaltar, me dar uma facada, me dar um tiro, porque um dia eu falei alguma coisa que provavelmente, pô, esse cara tem que ser preso, sei lá, que morra, enfim, a gente fala coisa. Aí agora, porque eu falei isso, nunca mais eu tenho que aceitar qualquer coisa que fizerem comigo, porque eu não tenho, eu queimei a minha vida no joguinho que não tem mais. Agora tudo que acontecer comigo eu não posso reclamar, porque tá de sacanagem, né? Sem contar que combater violência com violência, ou com mais violência ainda. Sim, a professora foi muito mais violenta que tacar um ovo. Não, e ela já tinha, e pelo que a descrição que ela falou, ela já tinha sofrido uma agressão verbal antes do aluno, tinha levado pra direção. Foi, é isso mesmo. E aí o aluno depois ainda resolveu dar uma cacetada na mulher. Pô, é realmente... E não foi qualquer porrada, né? Não foi um olho roxo, a mulher tava sangrando. Arrebentou o olho dela, a cara dela. Sangrando pra caramba. E por mais que às vezes, aquilo que... Isso aí entra no que você falou. Às vezes você quer dar porrada em alguém. Às vezes aquela pessoa te tirou do sério, não sei o que lá. Agora, o que separa o nível da civilidade, assim... Se for uma briga de igual para igual, você até chega e fala assim, não, beleza, são dois caras se estranhando lá, alguém falou uma besteira, eles que se resolvam. Mas, pô, era uma situação, não só uma situação que hierarquicamente a hierarquia foi invertida, em que o aluno, hierarquicamente, o professor está numa hierarquia superior, né, porque afinal de contas ele está ensinando, como ainda por cima você teve uma discrepância de força, né? Era uma senhorinha apanhando do moleque provavelmente forte, saudável. E outra coisa é a questão assim, por exemplo, digamos, mesmo que essas pessoas que justificam o ovo com uma porrada na cara, aí eu fico imaginando assim, beleza, digamos que por algum motivo, numa loucura, isso seja justificável, mas esse cara que fez isso, ele sabia do ovo? Ou ele simplesmente foi lá e fez? Com quem mais ele vai fazer isso? Ele vai trabalhar, o chefe dele vai mandar ele fazer uma coisa e não vai gostar, vai dar um soco no cara? A filha vai dizer que não quer ir pra escola, vai dar um soco? Porque quem tá usando uma desculpa, talvez, é as pessoas que estão dizendo, ela falou do ovo, que tinha que jogar ovo, não sei o quê. Mas ele foi lá na internet e leu, olha, ela disse que tinha que dar um soco na cara dela. Não, cara, ele fez aquilo pela índole dele, pelo, sei lá, cresceu pela falta de noção de respeito e hierarquia, ou mesmo de qualquer outra coisa de que ele poderia As pessoas que buscaram uma desculpa pra ele, né? Sei lá quem disse isso, foi lá buscar uma desculpa pela qual ele teria uma... Mas ele talvez nem soubesse, provavelmente nem sabia disso, né? Que foi lá e... Aí eu fico imaginando assim, o que uma pessoa dessa no mundo, assim, como é que ela vai ser na sociedade, vai chegar, não gostei, vou dar um soco na cara, pronto, acabou. Aí depois alguém vai dizer, o advogado vai falar, não, olha, porque um dia esse cara aqui, ele escreveu que tinha que jogar uma pedra na casa do vizinho, porque o vizinho tava fazendo muito barulho. Aí, bom, falou que ia jogar pedra, pode tacar uma pedra na cabeça dele. Agora, então, é pior que o dente por dente, olho por olho, né? Exatamente. Não, e agora é o pior, porque agora é o partido por partido, né, também, né? Tipo assim, não, mas você defendeu tal político, então você merece apanhar ou não, né? E aí, só pra emendar com aquilo que a gente tava conversando, a gente sabe que a escola, então, tá um saco, os professores são mal treinados, mal pagos, enfim, todas essas coisas, mas, por outro lado, a gente tem essa falta de respeito crescente. Como que a gente poderia fazer uma escola legal, inclusiva, em que as aulas não sejam uma tortura para os alunos, né, ou que as disciplinas não sejam usadas como forma de tortura, né, vai decorar verbo irregular, vai fazer um teorema, mas, ao mesmo tempo, que a gente não perca o respeito. Em que o aluno não ache que, tipo, não, eu posso enfiar a porrada na cara da mulher. Eu acho que a questão do respeito tem muito a ver com a criação familiar, né?
desse aluno. Então, se ele vem de uma realidade violenta, que na casa dele já tem muita violência, no entorno dele já tem muita violência, a tendência é que ele reproduza isso em sala de aula também. Enfim, imagina que na casa dele ele faz isso com a mãe dele, não acontece nada, ele vai se achar no direito de fazer com a professora também. Exatamente, se nem com a mãe acontece. E aí eu acho que não é culpa da escola a atitude do aluno, né? É uma culpa mais do background dele, da família, de onde ele vem, sei lá. Enfim, né? A gente vê isso também, não é só porque é escola pública, né? Tem muita escola particular que o aluno desrespeita o professor e não tá nem aí também. Deve acontecer bastante. E já o lance da escola legal e tudo mais, eu acho que a escola tem que ensinar pra vida do cara, né? A gente vê muita coisa na escola que não serve muito pra muita coisa, porque o cara vai usar, dependendo da profissão que ele pretende seguir e tal. No ensino fundamental, óbvio, a gente tem que ensinar o genérico, né? No ensino médio, tem todo esse lance aí agora que tá vindo com o novo ensino médio e tudo mais. Que eu nem vou abrir essa pasta. Se abrir, nem abrir essa pasta. Se abrir, vai mais um vídeo aí. Mais 2 pílulas de duração. Não, mas é que eu até poderia, a gente pode até marcar depois alguma outra conversa sobre isso, mas é porque eu vou fazer antes um vídeo sobre a reforma do ensino médio, aí depois eu... Mas o que eu acho de maneira geral é que o aluno ele não sabe decidir o que ele quer, então ele tem que aprender o genérico para poder, então, mais para frente, ele tomar a decisão dele. Mas eu acho que a escola legal é aquela que... o Enem, por exemplo, a prova do Enem eu acho bacana. Dá o contexto certinho. Então ele aplica aquele conhecimento na vida real do estudante, né? Então eu acho que tem que ter esse contexto. E, enfim, tem que se rever o currículo, que é muito... No Brasil, principalmente, é muito inchado. Tem muita coisa que se ensina que não precisa. Eu acho que é muito engessado. Também. Você não pode fugir muito, né? Você não tem muito... Você não tem muito... A faixa é muito estreita, você não tem muito como dar uma dançadinha para os lados. Só para concluir, né? O aluno, ele tá lá aprendendo, o professor ele tem que cumprir aquele cronograma e muitas vezes, em matemática, por exemplo, o cara ele não aprende alguma coisa lá na frente porque ele tem dificuldade no básico. E aí o professor em sala de aula não tem como lidar com isso. Ele não pode ficar voltando o tempo todo. E aí tem as videoaulas que podem ajudar o professor no lance do ensino híbrido. Sim. Que o Winner falou, né? Eu acho, assim... independente de, seja uma escola legal, enfim, a minha mãe sempre fala da educação na época dela e, cara, ela aprendia latim, aprendia francês e uma coisa que eles tinham era um respeito enorme pelo professor. E isso aí eu acho que foi se perdendo ao longo dos anos e mesmo o ensino tendo ficado quase que a mesma coisa, assim, digamos, que é essa coisa engessada, a sala de aula, o professor no quadro e tudo. E eu acho que se ainda voltasse para aquilo que era antes, mais valor ao professor, o cara é respeitado e tal, se o professor falasse para um pai, pelo menos ela fala que se um aluno desrespeitasse um professor e os professores também tinha aquela história, né? Naquela época eles abusavam também, né? Da torturinha ali. Dava torturinha. Dava na reguada. Reguada e escambau. Mas ela falou, por exemplo, se... era uma vergonha para os pais o filho ter desrespeitado o professor. Hoje em dia os caras já vão em cima pra... né, daí virou completamente ao contrário do que era. Não precisa ser 8 ou 80, né? Mas não precisa ter o professor autoritário, mas também não precisava ter o professor que não tem respeito nenhum. Eu acho que também tem todo um contexto, né? A gente, naquela época que a sua mãe era estudante, era uma outra sociedade, era diferente. Hoje em dia é muito diferente. E outra, tem que lembrar também que na época que os nossos pais eram estudantes, você tinha uma porcentagem da população brasileira em escolas que era muito pequena. Também tem. Né? Então era razoavelmente fácil você manter as escolas, sendo que só uma meia dúzia ia estudar lá. Sim. Agora você tem milhões de pessoas, a população triplicou. Se melhorasse a escola, nem que fosse assim, cara, só pela estrutura, sabe? Porque melhorando a escola, tu vai melhorar a qualidade do ensino ali, teoricamente, também, mesmo que seja esse mesmo ensino que está hoje, sem ser coisa legal e tal. Só que as pessoas que estão lá, os alunos, tendo um ensino melhor, um ambiente melhor, eles vão ter a família deles. E aí eles vão poder passar uma educação de casa melhor. E daí eu acho que dessa forma vai melhorando para diminuir, porque os pais de um aluno que o cara fia a mão na cara do professor, cara, com certeza, nem sempre, tá? Mas eu acredito que com certeza os alunos problemáticos, os pais também não tiveram, assim, nada de escola, foram entrar nesse mesmo sistema que só produz gente... Ou são muito ausentes, né? Às vezes são aquele que nem lembra que tem filho e... Você não precisa necessariamente ser violento para dar maus valores para seus filhos. Você pode simplesmente ser ausente. Ser ausente, ele aprende na rua. Aprende com... Mas eu concordo com o que o Winner falou sobre a estrutura da escola, que... essa escola que eu trabalhei, né, que tinha uma realidade um pouco mais violenta, ela parecia um presídio. Eu, para sair da minha sala de aula, para beber uma água,
na sala dos professores, eram uns 30 portões que eu tinha que abrir. Nossa. E aí abre e fecha um, abre o outro, fecha o outro. Era complicadíssimo. Então, o ambiente também fala bastante da escola. Se você tiver uma escola aberta, bonita, pintadinha, com tudo funcionando, eu acho que a tendência é que os alunos eles respeitem mais o ambiente. Eu não lembro também. quem que falou isso, acho que foi o Felipe Figueiredo, lá do Xadrez Verbal, né, que também faz vídeo no Nerdologia. Que são a escola e o presídio são os únicos lugares em que você tem que pedir permissão para ir ao banheiro, que você não pode sair da sala, que você tem toque de recolher, tem não sei o que, são os únicos ambientes do Brasil. Eu na época que eu estava em sala de aula ainda, eu já me livrei disso, né? O aluno pedia para ir pro banheiro. Eles pediam, porque né, todos os professores exigiam isso, mas eu não ligava não, pode ir à vontade. Até preferia que não pedisse, que pegasse e saísse. É porque para criança é mais complicado, né? Senão eles começam a... então não precisa assistir a aula dele, sai, né? Mas eu nunca tive problema com isso, não. Não, e às vezes é aquela coisa, cada um tem que criar a responsabilidade do que vai fazer, né? Então o aluno, eu por exemplo, eu quando eu dava aula, eu às vezes tinha esse problema porque os inspetores ou a diretora não deixava eu falar assim, porque a minha vontade é chegar assim, ó, sai da minha sala, você não tá afim de assistir, eu não tô te punindo, eu tô te punindo deixando você aqui, fora, porque aí você não me atrapalha e eu não te atrapalho, vaza, que é mais fácil. Só que eu vazava, vinha lá o Bedel, punha de volta pra dentro, eu falei, não pode. Eu falei, pô, Bedel eu entreguei a idade, né? Mas aí eu falei assim, pô, mas por que você tá me obrigando a dar aula pra esse moleque se ele não tá afim? Entendeu? Agora, e depois ele que arque com as consequências do desinteresse dele, ou da falta de responsabilidade dele, mas pelo menos ele não atrapalha os outros que estão interessados, né? E não me atrapalha eu que tô aqui me esgoelando, feito um mané aqui, berrando pra tentar dar uma aula. Mas né? eu, assim, tipo, pelo que a gente vê aí, que infelizmente, obviamente tá na mão do povo, o povo tem que fazer não sei o quê, mas os caras que estão com o poder de decisão lá, cara, o que eu vejo, eles não estão nem aí. Eles estão preocupados no que vai acontecer na próxima eleição, em livrar a cara de um, livrar... Os caras estão, assim, ó, o básico da grana que vier que joga, só pra dizer que a gente não abandonou completamente. E não é só isso. Você vê que as pessoas, deles pelo menos, principalmente o legislativo, você vê que eles são ignorantes nesse aspecto. Eles não sabem. Às vezes... Até eles estão muito ajuda que não atrapalha. Sabe, às vezes, quando eles não estão fazendo nada, é melhor do que quando eles resolvem fazer alguma coisa. Porque, tirando um ou outro parlamentar que já foi professor, o resto, você chega para ele e fala assim, olha, eu acho que era bom a gente fazer isso. Tá bom, vamos fazer. O cara não tem a menor ideia do que ele tá fazendo ali, ele não sabe. O cara é completamente ignorante. Porque você não precisa de muito estudo para ser um parlamentar, você precisa de voto. Você não precisa de estudo. Na verdade, eu acho que a maior qualidade, que de certa forma seria a pior, é saber enganar as pessoas, saber conversar fiado. Contar a história que vai fazer, que vai acontecer. É ter lábia. Então, cara, isso aí é uma... Quem é que mais ganha nisso? É o malandro. A definição de política é saber lidar com gente na forma de chegar... Você pode fazer isso pro jeito bom, pro jeito ruim, mas quem mais se exalta... O talento, ele serve pros dois, né? Exato. Tipo, o talento tá ali. Geralmente o cara que é malandro é o cara que mais consegue convencer os outros a acreditar em nada, né? Então... E você não precisa de escola pra isso. Exatamente. É rua mesmo. Gente, eu acho que a conversa foi muito produtiva. Foi bacana. Né? Teve quanto? 2 pirulas de duração? 2 pirulas. Não, acho que não vai ter tanto assim não, viu? Mas, ó, você vê sem cerveja e ainda assim deu a coisa rolou. Água, vento e café. Água, vento e café, isso aí. Combinação perfeita. Que coisa, que estranho, o Rafael não bebe? Que coisa. Nem água. Mas então, gente, olha, eu fico muito feliz dessa oportunidade. Depois eu queria marcar outros vídeos com vocês quando a gente puder para falar de outros assuntos também, que eu acho que são legais de falar. Eu ainda quero falar de Fórmula de Bhaskara contigo. E aí a gente... Espero que vocês tenham gostado aí. Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar no canal do Pirula para vocês sobre educação, que é um tema importantíssimo para o nosso país. Todo mundo fala, tem que ter mais investimento em educação isso, educação aquilo. Mas na prática a gente não vê muito isso, da galera realmente estar cobrando e estar indo atrás dos políticos, até na própria escola, né, de acompanhar o seu filho na escola. A gente não vê isso na prática. É só o discurso. Educação. Mas na prática não tem. Então é um espaço bacana que você abriu aqui pra gente. Agradeço a oportunidade. Verdade. E será muito bem-vindo no Matemática Rio também, sempre que quiser. Muito obrigado. Agradeço também, quero agradecer a oportunidade aqui no canal do Pirula. Esse estúdio massa aqui que a gente conseguiu. Tá vendo? Tá vendo? O Chroma Key. Pirula tá Pirula investindo. Tá vendo? Olha. Tá investindo no canal pesado. Os milhões que estão ganhando. 2 câmeras. Tá vendo? O cara tá sinistro. sinistro. É bem legal. E convidar aí professores a
começar a fazer aula no YouTube também, porque de qualquer forma a gente, né, também contribui um pouco para mudar, mesmo que seja uma palhinha lá movendo, mas é de alguma forma uma contribuição. Talvez um aluno que conseguiu assistir uma aula nossa vai se tornar um político e fazer alguma coisa diferente, sei lá, Sim, nunca se sabe o que vai acontecer, né? Eu penso assim também. Eu penso que pelo menos eu não vim ao mundo só para ocupar espaço e gastar oxigênio. Sim. Então, tipo, eu tô pelo menos alguma coisinha. Dando a nossa contribuição, né? Muito com legal. certeza. É isso aí. Bom, gente, é isso aí. Valeu. Um abraço pra vocês. Tem 2 câmeras aqui, ó. Vamos fazer assim. Falou. Falou. Valeu, um abraço. Botou o celular no silencioso. Muito bem. O meu eu coloquei no modo avião. É tu que começa daí. Celular no modo avião. Existe modo avião nesse teu celular aí? Tem sim. Se tu